Na hora, ela viu que ela estava curada, naquele mesmo momento. Que ela olhou assim, que ela falou, parou, parou. Eu não sou mais uma amaldiçoada. Imagina, naqueles milésimos de segundo, quantas e quantas coisas passou pela cabeça daquela mulher. Imagina. Eu sofri 12 anos e eu fui curada num instante. Meu Deus. Só que ela foi curada no corpo. Lembra que eu te falei que o Senhor quer te curar em todas as áreas da sua vida? Se for da vontade de Deus, Ele faz em segundos o que os médicos não fizeram em anos. Coloque isso no seu coração. Não tem um propósito. Depende da sua fé, depende da vontade de Deus. Quantas vezes você já se sentiu cansada, sobrecarregada no corpo, doente na alma e distante de Deus com seu espírito? Talvez você está carregando feridas que ninguém vê. Mas hoje eu quero te falar que o Senhor Jesus, Ele tem uma cura completa para sua vida. Corpo, alma e espírito. Vem comigo que eu vou te explicar como. Meu nome é Lídia Dornelas e eu comecei esse canal há pouco tempo. Nos meus 2 primeiros vídeos. O primeiro, eu contei um pouquinho de mim, do meu testemunho. E no segundo, eu contei um pouco das coisas que eu faço na igreja hoje, dos meus ministérios, no que eu estou envolvida. Mas nada disso pode verdadeiramente transformar a sua vida. A única coisa que vai transformar a sua vida é a palavra do Senhor. No máximo, você vai me achar legal, uma pessoa forte, destemida, nossa, um exemplo, né, de caminhada com Cristo, no máximo. Mas verdadeiramente o que pode mudar a sua vida é a sua decisão pela palavra. É você entender essa palavra e descobrir o que ela tem pra você. Por isso que os meus vídeos a partir de agora vão ser 100% palavra do Senhor diretamente pra sua vida. Por isso, hoje, eu tô aqui pra contar a história de uma mulher. Uma mulher muito famosa. Ela é tema de muitos congressos, né, de muitos encontros de mulheres no mundo lá fora, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a história dela é contada nos 3 evangelhos, lá em Mateus, Marcos e em Lucas. Olha como essa mulher marcou os discípulos, marcou a caminhada de Jesus. 3 vezes na Bíblia é contada a história dela, porque ela fez uma coisa que poucos fizeram. E é sobre isso que eu quero contar com você hoje, que eu quero contar pra você hoje. E essa mulher, ela tem uma história muito sofrida. Há 12 anos, ela sofria com o fluxo de sangue. Era como se o ciclo menstrual dela nunca acabasse. Nós mulheres, às vezes, quando passamos de 5, 7 dias, o nosso corpo já fica horrível. TPM, hormônios, cabeça, memória, paciência. A gente já não é ninguém. Imagina 12 anos passando por isso. A Bíblia fala que essa mulher perdeu tudo. Esse perder tudo é tudo mesmo. No corpo, na alma e no espírito. No corpo, ela tinha uma enfermidade. Ela era considerada amaldiçoada. Por isso, ela não poderia viver em comunhão com as outras pessoas. Ela vivia fora da cidade, né? Ela como se ela vivesse numa caverna ali pertinho da cidade que as outras pessoas pudessem morar. Ou seja, tinha uma barreira que dividia ela da sociedade. Como ela era considerada amaldiçoada, ninguém poderia ter contato com ela. Então, provavelmente, ela não era casada e não tinha filhos. Ela era sozinha. E por conta disso, outra parte dela que também era doente, a sua alma. Imagine as emoções daquela mulher, os sentimentos daquela mulher, a rejeição, a depressão, a ansiedade. A Bíblia fala que ela tinha gastado todo o seu dinheiro para tentar buscar uma cura. Ela tinha gastado com médicos durante 12 anos e não conseguiu ser curada. A única coisa que ela conseguiu foi rejeição e amargura e distanciamento. Você consegue imaginar como é que era a alma dela? Às vezes, se nós passamos alguma situação de rejeição, principalmente, né, nos dias de hoje, a gente já quer colocar a boca no trombone, a gente sofre muito, a gente coloca isso como se fosse algo inadmissível. Imagine aquela mulher, 12 anos vivendo assim. Exatamente assim era a vida dela. E como ela também não poderia se encontrar com outras pessoas, ter relacionamento, o espírito dela também era doente. Ela não poderia ir ao templo. Ela não poderia adorar ao Senhor. Ela não poderia participar dos rituais que eram feitos naquela época, né? Ela não poderia ser judia. Ela não poderia entrar, receber uma oração do sacerdote. Ela não poderia. Então vocês imaginam como era a vida espiritual daquela mulher? Imagina as perguntas que ela fazia pra Deus. Deus, é pra isso que eu nasci? Quantas vezes nós já fizemos essas perguntas, né? Senhor, é pra sofrer tanto que eu tô nessa vida? É exatamente assim que o Senhor sonhou para eu viver? Com certeza, essa eram as indagações daquela mulher. Mas um dia, ela ouviu falar de um homem que ali perto dela já tinha feito muitos milagres. E o nome dele era Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava cegos, que Jesus curava leprosos, que Jesus curou, expulsou demônios de 10 endemoniados ali na mesma cidade dela. Ela tinha ouvido falar que um homem desceu pelo telhado, carregado com cordas pelos seus amigos, e aquele homem saiu dali andando. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou, uai, pode ser que ainda reste alguma esperança. Pode ser que o meu problema tenha solução. Eu imagino ela contando para as outras pessoas que também viviam à margem da sociedade, né? Outras pessoas leprosas, amaldiçoadas, enfim, né? Que também não conviviam, né? Com a sociedade em si. Imagina ela falando isso. Oh, será que Jesus pode dar um jeito no meu problema? E as pessoas, tem 12 anos que você sofre com isso, você nunca pediu isso pra Deus, não? Você nunca pediu pra Deus te curar, não? Tem 12 anos que você gastou seu dinheiro tudo com médico. Você acha que aquele Jesus ali vai, né? As pessoas falavam que Jesus na época era um agitador, né? Era uma pessoa, era um formador de opinião, né? Então tinha muitas pessoas que acreditavam sim que ele era filho de Deus, mas muitas outras não acreditavam, sabe? Porque naquela época, todo ano aparecia um Jesus, falando que era filho de Deus. Então assim, ele era só mais um da multidão. Mas ela sabia que ele tinha algo diferente. E ela se levantou para se encontrar com ele. Só que ela pensou, eu não posso tocar nele. Porque se eu tocar nele, pela lei de Moisés, ele ficará impuro e ele também vai ter que se retirar da cidade. Então eu não posso amaldiçoá-lo. Mal sabia ela, né? Quem ele era. O dono de todas as bênçãos. Mas ela se preocupou. Ela falou assim, eu não posso tocar nele. Mas se eu apenas tocar num pedaço da sua roupa e ele for realmente tão santo como eu acho que ele é, né? Eu serei curada. E assim ela fez. Quando ela ficou sabendo que Jesus iria passar por aquela cidade,
Ela se levantou, com certeza ela se cobriu, porque as outras pessoas da cidade não poderiam ver ela, né? Ela era considerada amaldiçoada, lembra? Se ela fosse vista na cidade, ela poderia morrer apedrejada por conta disso. Então, com certeza, ela se cobriu toda, para ela não ser reconhecida, né? E foi atrás de Jesus. A Bíblia fala que Jesus passava por uma rua muito estreita e todo mundo apertava Jesus naquele empurra, 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 empurra. E eu imagino ela de longe olhando, né, pensando quando que eu teria a minha oportunidade. Naquele momento, Jesus estava passando pela rua para ir para a casa de Jairo, curar a filha dele, que estava morta com 12 anos de idade. Olha, o mesmo tempo que a mulher sofria com o fluxo de sangue, era o tempo que a filha de Jairo tinha de vida. Só que Jesus sabia que ele não ia curar só uma filha, ele ia curar duas. E aquela mulher vendo aquela multidão, eu acho que ela foi se infiltrando no meio da multidão, sem que ninguém visse ela, E eu acredito que de pronto, ela não pensou em tocar na orla, lá nos pés, né? Eu pensei que ela queria tocar na blusa, talvez seria mais fácil, ou na capa, né? Tipo assim, ai, tem mais tecido ali, eu vou conseguir um acesso melhor. Só que como foi ficando difícil ela ficar até em pé por causa da quantidade de multidão, ela foi para um lugar que poucos vão. Ela foi para os pés de Jesus. Ela foi para baixo. Porque muitas daquelas pessoas ali precisavam também de um milagre, precisavam de uma cura. Muitos eram curiosos também, só queriam ver o que Jesus ia fazer daquela vez, já que Jesus tinha feito muitos milagres ali naquele lugar, né? Então, quando ele chegava, alguma coisa extraordinária iria acontecer. Eu te falo, se você tá me ouvindo agora, essa palavra, alguma coisa extraordinária pode acontecer na sua vida. Não duvide, tá? Ó, se você já gosta desse tipo de palavra, se já preenche o seu coração, eu gostaria muito que você curtisse meu canal, que você se inscrevesse, porque toda semana tem vídeo novo. Toda semana tem palavra fresquinha do céu pra sua vida. Então, curte, me siga nas minhas redes sociais, porque eu tô aqui pra ser um instrumento pra sua vida. Se não, eu não estaria aqui. Com certeza eu estaria fazendo outra coisa pra Deus. Mas o Senhor me incumbiu de estar aqui nesse momento. Mas, fato é, que aquela mulher foi para um lugar que poucos iam. Porque hoje, assim como era antigamente, muitos querem as mãos de Jesus. Porque as mãos têm bênçãos, né? As mãos têm coisa para nos dar, mas os pés não. Os pés não. Quando você vai para os pés de Jesus, é um ato de humilhação. Aquela mulher literalmente falou, Jesus, eu só quero os seus pés. Eu preciso de uma bênção, mas o mais alto que eu consigo tocar no Senhor é nos pés. Então é aqui que eu quero estar. E quando ela vai para os pés de Jesus, que ela se joga no chão, no meio daquela multidão, sendo pisoteada. Imagina quantos homens, gente, ali. Imagina. Sendo pisoteada, que Jesus passa, ela toca na beiradinha das vestes. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir essa cena numa série muito famosa que tem, mas essa cena é maravilhosa. E na hora que ela toca nos pelinhos da veste de Jesus, ele para. Naquele momento ele para. Ele olha pro lado, né? Pedro tá ali do lado dele. E Pedro fala, o que foi, mestre? O que aconteceu? Alguém te bateu, né? Ele, não. Alguém me tocou. Aí Pedro, é óbvio, né, Senhor? Olha o tanto de gente aqui do seu lado. Eu te toquei, João te tocou, todo mundo te tocou, né? O senhor tá perguntando quem te tocou? Jesus, não. Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Como você tem tocado em Jesus? Como você pretende tocar em Jesus? Porque muitos tocam. Muitos falam, Jesus, eu te amo, você é do meu coração, viu? Tudo certo aí, ó. Abençoa minha casa, meus filhos, meu casamento, me deu um casamento, me deu uma família, me muda de emprego, tudo certo. Mas como você tem feito isso? Muitos estavam tocando Jesus, mas ela tocou diferente, porque naquele momento saiu o poder de Jesus. E aquela mulher no chão, na hora que Jesus parou, na hora, o útero dela, ela sentiu que fez assim, ó. Na hora, ela viu que ela estava curada. Naquele mesmo momento. Que ela olhou assim, que ela falou, parou. Eu não sou mais uma amaldiçoada. Imagina, naqueles milésimos de segundo, quantas e quantas coisas passou pela cabeça daquela mulher. Imagina. Ela sofreu 12 anos e eu fui curada num instante. Meu Deus! Só que ela foi curada no corpo. Lembra que eu te falei que o Senhor quer te curar em todas as áreas da sua vida? Não é só no seu corpo. Talvez no nosso corpo físico é o mais fácil dele curar. Você pode até pensar que não. Lígia, mas eu tô com câncer terminal. Minha mãe tá com câncer. Meu filho tá no hospital. Fulano tá na UTI. Minha irmã, meu irmão. Se for da vontade de Deus, ele faz em segundos o que os médicos não fizeram em anos. Coloque isso no seu coração. Tudo tem um propósito. Depende da sua fé, depende da vontade de Deus. Era da vontade de Jesus curar aquela mulher. Ai, mas não é da vontade de Jesus curar meu filho? Claro que é. A Bíblia fala que nenhum mal parte de Deus. Ai, mas por que meu filho tá doente? Porque esse mundo jaz no maligno. Mas agora use a sua fé. Use a sua fé para que você possa tocar em Jesus de maneira diferente. Ele está disponível hoje para você. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo, mas eu te falo com toda propriedade que Jesus está disponível hoje na sua vida, nesse momento. E quando ela tocou, que ela viu que ela tinha sido curada, o que ela queria? Vazar ali. Ela queria correr para ninguém ver ela. Só que Jesus tinha outras curas também para liberar na vida dela. Então, quando ele para, ele pergunta, mesmo sabendo, quem me tocou? E aquela mulher, meu Deus, agora ele quer saber quem tocou nele. E ele, quem me tocou? Eu sei que alguém me tocou diferente. Quem me tocou? E ele foi perguntando, e eu acho que ela foi ficando com medo, né? Com medo, e ela fala, Senhor, eu não toquei no seu corpo. Por quê? O medo dela era Jesus pensar que ela tinha tocado no corpo dele e ele ter ficado amaldiçoado. Porque naquele momento, gente, todos os sacerdotes estavam ali. Os fariseus estavam ali. Estava todo mundo ali. Todo mundo que conhecia a história dela estava ali. Então, qual foi a preocupação dela? Jesus, peraí, o senhor não vai impuro. Né? Foi a primeira coisa que ela falou. Eu não te toquei, eu toquei só nas suas vestes, você não tá impuro. E ele olha pra ela. E ele expõe ela pra todas aquelas pessoas. Ele olha pra ela e fala, filha, você me tocou. E ela olha pra ele e fala, eu não sou filha de ninguém.
Eu não tenho pai. E naquele momento, ele chama ela de filha. E fala assim, você é minha filha. Ali, ele cura a alma dela. Sabe por que ele cura a alma dela? Porque ele expõe ela para todas aquelas pessoas e fala, ela está curada. Ela é a minha filha. Imagina, aquele homem que curava tantas e tantas pessoas ao redor dela, chegar para ela e falar assim, você é a minha filha. Filha e filho é a primeira coisa que a gente é nesse mundo. Quando a gente nasce, a gente não tem nem nome ainda. Às vezes a nossa mãe já escolheu, mas nem registrou, né? Mas qual que é a primeira coisa que você é? Filho de alguém. Filha de alguém. É a primeira coisa. E Jesus resgata. A primeira coisa que aquela mulher é filha. E ali, o Senhor expõe ela. Para ela não precisar falar para todo mundo que estava curada. Naquele momento, todos viram que ela tinha sido curada. E ela se levanta, né? E ela fala, Senhor, eu falei que se apenas eu tocasse nas suas vestes, eu seria curada. E Jesus fala, e você realmente foi, porque de mim saiu o poder. E ela fala, eu fui curada. A minha hemorragia cessou. E ela fala, 12 anos eu sofria com isso. E parou exatamente nesse momento. Imagina a cara das outras pessoas olhando para aquela mulher. Fala assim, gente, mas é ela que morava 12 anos, que gastou tudo, ficou pobre, que é solteira, que não tem filho, que não tem nada, que não tem família, foi curada. Meu Deus! Tá vendo? Ela não precisa contar pra ninguém. Jesus expôs ela, porque queria curar a alma dela. Porque queria curar os sentimentos dela. Porque queria trazer ela de volta para a sociedade. Trazer ela de volta para os relacionamentos. E é isso que ele faz com as nossas emoções, com os nossos medos, com os nossos choros, com a nossa depressão, com a nossa ansiedade. Ele nos cura por completo. Corpo, alma e espírito. E na hora que ela se levanta, que ela conta para ele o ato de fé dela, ele vira para ela e fala, filha, vá, a tua fé te salvou. Então, além de Jesus ter curado ela, Jesus a salvou, restaurando a vida dela espiritual, reconectando ela com o Pai novamente. Olha que maravilhoso. Olha que história. Gente, nem Hollywood faria uma história dessa, conseguiria inventar uma história dessa. Olha que história maravilhosa que tá aqui, ó, disponível para nós. Aqui, ó, Marcos 5, a partir do 25 até o 34. E a última fala de Jesus, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Qual mal? Do corpo, da alma e do espírito. Eu não sei como tá a sua vida hoje. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Senhor tem uma cura para você. Ele tem uma cura pontual, exatamente naquilo que você precisa. Eu não sei se é no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, mas a partir de hoje você vai buscar o remédio correto. E o remédio correto é Jesus Cristo. Se for no seu corpo, busque, na sua alma, no seu espírito, ele está disponível para te curar. E eu quero ler com vocês uma palavra que está lá em Tessalonicenses, que fala assim, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, ou seja, corpo, alma e espírito. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te curar por completo. Então, se você assistiu até aqui, eu gostaria muito que você colocasse nos comentários a cura que você precisa. Senhor, eu quero ser curado na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Eu quero ser curado nas minhas emoções. Tira toda depressão, tira toda ansiedade, tira todo câncer, tira todo hematoma. Senhor, tira toda veia entupida, tira todo problema de coração. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe, porque Ele está lá deitado no seu travesseiro com você, eu não estou. Por isso agora eu quero deixar uma oração com você. Amém? Feche seus olhos, onde você estiver, pare um pouquinho, ligue o seu pensamento em Jesus e vamos orar. Senhor, eu coloco agora a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, diante da tua presença. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor é pontual. O Senhor é pontual nas nossas necessidades. Assim como o Senhor foi com essa mulher que sofria há 12 anos. Eu não sei quanto tempo quem está me assistindo sofre, mas eu sei que existe uma dor aí, existe um choro, existe um pedido. E eu peço que nesse momento o Senhor renove, transforme e cure a vida dessas pessoas que estão orando a Ti. Senhor, receba eles como seus filhos, para que eles possam ter a oportunidade de experimentar a sua cura completa. Assim como o Senhor fez na minha vida um dia, faça, Senhor, na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Até semana que vem, até no próximo vídeo. Tchau, tchau.